Eu sou Fernando Caruso. Eu sou Thaís Belchior. Eu sou o Pedro Benevides. Eu sou a Bia Guedes. E em parceria com o Estúdio CB, esse é o 4Cast. O podcast mais colorido do Brasil. O podcast. Gente, é o podcast do Milton Cunha. O que tem aqui dentro? Bem. O podcast. Podcast. Muito bem, vamos começar? E temos patrocinadores. Antes de mais nada, queremos agradecer imensamente a Doverroll. Doverroll, mais do que sacos para lixo, sinônimo de praticidade e qualidade nos lares brasileiros desde 1983. Siga @Doverroll. Delícia. De quem é a pauta hoje? Sua. Minha. Fernandão. Jura? Hoje a pauta é Nossa, minha. Star Wars. Nossa. Hoje é a pauta do Nando. Hoje a pauta é do Nando Caruso. Vai, Nando. Não, minha mãe pergunta pra mim, ô Thaís, o nome do Caruso é Fernando? Eu falei, ele tá no programa. Ela não sabia que o nome era Fernando. Ah, que massa. Ah, você nem Legal. avisou a gente. Vai. Bem, vamos lá, gente. Então, o tema hoje é teatro. Eu sei que a gente já falou de teatro. Talvez a gente até se repita um pouquinho, mas porque dia 19 de setembro, como vocês bem sabem, é o Dia Nacional do Teatro. Ah, claro que eu sabia. E aí, a gente vai conversar meio por aí. Eu tenho caminhos, tá? Antes de mais nada, eu quero saber o efeito que o teatro teve pra vocês quando vocês começaram a fazer teatro. Com que idade foi isso? Como é que isso ajudou, ou sei lá, ou atrapalhou, se sentiu exposto, inseguro? Como é que foi para vocês? Eu comecei na faculdade, né? E aí eu comecei a fazer e falei, nossa. Começou a fazer um curso. Um curso livre na faculdade. Dentro da faculdade? Ou você Você caminhou pelo espaço? Uma amiga que não tinha Pelo nada. espaço. Caminhei muito pelo espaço. Fez sementinha? Muito. Porque eu fazia um outro curso, tinha nada a ver com teatro nem nada. Uma amiga do colégio que entrou para a mesma faculdade, que fazia biblioteconomia, Aham. falou: vamos fazer um curso de teatro? Tem curso livre aqui, R$50. Dentro da faculdade. Quem era o Dentro da professor? Tinham vários, mas Acho que tem era um que um foi. amigo meu que te deu aula. Eu já falei sobre Marquinhos isso. dos Anjos? Não, um amigo meu já falou que já te deu aula de teatro. Tinha o Henri, que hoje ele é mágico. Tinha a Fernanda, tinha a Monique. Tinha Tinha. um virou mágico, outro advogado. Não, Outro é todos, Uber. Feliz Dia todos se Nacional do mantiveram Teatro. nas artes. Mas o Marquinhos dos Anjos eu encontro até hoje. Ele é diretor de sei quem é. teatro, ele é maravilhoso. Você lembra da sua primeira aula? Da minha primeira aula, Chegou não. Eu lá. lembro da minha primeira. Lembro da minha primeira aula. Chegou lá, e aí? O que Lembro. você viu? Lembro. Eu curti. Eu curti. Eu lembro de curtir muito, de não ter... Porque o teatro, quando você nunca fez nada, assim, Aham. muito específico, tem coisas que você vai acabar... Meio que pensa assim, será? Isso é meio mico, isso é meio... Aham. Sim. Dá vergonhinha. Mas Vergonhinha, eu não sei se eu dei sorte, eu peguei uma turma de uma galera muito engajada e muito que não tinha pudor, não tinha... Essa galera vinha da onde? Porque você tava vindo da educação todo mundo física. A de menina algum veio curso da diferente da biblioteconomia. faculdade. todo mundo Não eram infeliz. atores, né? Era dentro da Todo Gama mundo Filho, infeliz nos cursos que os pais escolheram pra Eles eles. escolheram arte. Isso é uma coisa que eu acho engraçada e que eu senti, tipo, quando eu comecei a fazer teatro também, num determinado momento, porque chega um momento ali que você encontra a sua galera. Minha galera eu encontrei no tablado, né? Tipo, no teatro. Tem gente que encontra a galera em outros lugares. Não. E a minha sensação lá no tablado, e que eu acho que isso acontece em muitos cursos de teatro, é que você pegava todos os excluídos de cada turma de escola, de cada Sim, lugar sim. ali, e fazia uma turma só com Sim. os excluídos. E era maneiro pra caramba. Então, eu tinha essa sensação quando eu fazia na Gama Filho. Mas de lá, Isso foi depois. Gama Filho foi depois. foi primeiro. Ah, lá. é isso que você tá falando, é a Gama curso. Filho. Era o Nietzsche. Só que de lá, eu entrei pro curso do Bem-vindo, e aí era uma galera que já trabalhava, que já fazia muita coisa. E aí eu senti muita diferença, porque eu era do Meyer, era um curso na Zona Sul, com muita gente
raiz Zona Sul. Playboy, Raiz Barra da Playboyzão. Tijuca, Que a maioria deles nós são... somos. que a maioria Nós somos. deles, inclusive, são meus amigos até hoje. Mas era uma galera muito raiz. E eu nunca tinha Raiz, convivido. você quer dizer o quê? Muito playboy mesmo. Aham. Uma outra vida, assim. Uma Aham. outra vida que... Pô, meu pai me deu um Uno Mille, brother. Pô, nada a ver da Uno Sabe, Mille, pô, cara. Eu lembro- eu Mó lembro- mico ficar dirigindo Uno por aí. Eu lembro, e a minha mãe que me levava lá, porque minha mãe me levava de carro. E eles já tinham o lance deles, eles já dirigiam, cada um tinha o seu carro. E eles moravam na Zona Sul, moravam na Barra da Tijuca. Eles tinham essa vida, assim. Eu lembro muito que eu fui de carona uma vez com uma amiga minha, Paula Jardim, minha amiga até hoje. Ai, Eu olha, amo sim. demais. Paula Jardim, Fez trabalho amo comigo. Paula Jardim. Então, ela era desse curso. E eu não sei nem se ela vai lembrar, mas ela tava começando a dirigir. E aí a gente foi andando. A gente foi do curso pra algum outro lugar. E ela ia batendo o carro nos canteiros. E aí a gente ia... E ela ia... Pum, batia... Pum, batia... De propósito? Não, Não. porque ela não sabia dirigir. Ela era ruim. Porque era uma galera que pegava... É isso, com pega 18 muito anos. cedo o carro. Não tem essa... Ainda não tem isso, sabe? E eu achei aquilo muito louco. Falei, gente, essa galera é muito maluca, sabe? Aham. E eu me senti... E é muito louco, porque assim... ao mesmo tempo que eu era muito distante deles em algumas situações, porque eu estudei no MER, eu cresci no MER. Aham. Uma outra Eu vivia realidade. com aquela realidade ali. Comia cupim. Eu não tive em nenhum momento uma coisa de Se sentir rejeitada. de se sentir rejeição, de fora. acho também muito... Que é muito comum pelo quando a gente meu chega num jeito. lugar novo, que tem uma galerinha, qualquer lugar, você chega, você Pra não você vai... fazer eu amigos. Eu acho também que eu nunca tive vergonha disso. E quando você tem vergonha de uma coisa, é que é o problema. E eu nunca tive vergonha de ser do Meyer. Eu nunca De tive gostar de vergonha de gostar de Ela cupim. Nunca... pediu cupim. Ela pediu na 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 churrascaria. nossa churrascaria. frente, na nossa frente. Eu nunca tive Eu Tommy vergonha. Rock pra comer, ela comeu cupim. Eu nunca tive vergonha de andar com a minha mãe me levava, porque, Aham. gente, pra mim era um luxo minha mãe poder me levar lá, senão eu ia ter que pegar o ônibus, tá, sabe? Do Meyer até o Jardim Botânico. Então, aquilo, eu nunca tive aqui. Então, eu acho que o pessoal começou a entender que, tá tudo bem, entendeu? E era maravilhoso, porque eu tinha umas blusinhas que eu comprava por R$10 no Meyer. Chegava lá, elas faziam, meu Deus, que blusa linda! Mas, de um modo geral, eu acho que é um espaço de acolhimento, Exatamente. né? Eu acho que o espaço de teatro, acolhimento. ele, E tem- ele acolhe muito. E tem a E- coisa de ser uma arte muito inclusiva, E eu né? acho que tem umas pessoas que têm aquela cara louca de teatro, sabe? Um cara que Como você- assim? Uma pessoa que é de teatro, muito... Você Sei. vê pela Você energia vê da aquela pessoa. Sei. cara meio de maluco, assim. Dá até que uma tem- preguicinha, filho. Esse aí é de teatro. É. Não, eu tenho preguicinha de teatro. Teatrão. Teatrão. Com Isso T não- maiúsculo. É. Teatrão. Mas comigo... Você vai ver 2 horas e não vai entender nada. Eu fui entrando no teatro, assim, porque a minha trajetória de ator É outra. É outra. Mas, rapidinho, bem específico. Você fez um curso de teatro Cara, eu tinha aula de artes cênicas no colégio. no colégio. Com tinha- que idade? Eles começam lá no Capri, a partir da 5ª série, Que legal. tem aula de teatro e é vinculado à universidade. Então, os alunos da universidade vão lá ser licenciados. Mas então, você fez. Depois você fez fora, em algum momento? então, aí como é que foi eu me entrar no teatro? Um amigo meu me chamou pra tocar numa peça. Uhum. Eu já trabalhava como músico há muito tempo e tal. E ele me chamou, cara, vai ter uma peça, uma galera maneira e tal. E eu entrei pra essa galera e fiquei encantadaço, assim, tipo, É. com Não, aquele e universo. Voltando ao teu cap, você me desculpa, porque eu acho que tem uma diferença quando a gente faz o teatro com a turma da escola. Sim. É diferente um pouco. É, porque é. você pega aquela micro-sociedade Sim. e transporta pra aquele outro lugar, tudo. Você não é a mesma coisa Não é? do que quando você Ai, entra tem em a todo tua galera, mundo. mas Aí você vê umas muda. pessoas diferentes. Mas eu acho que ainda É. assim, quem É faz outra teatro na energia. escola, quem faz a opção de fazer, porque nem sempre todos os lugares Aham. é opcional, é só quem também é do Quem excluído. quer. Quem tá afim, entendeu? Não, mas tem. No CAP você tinha opção ou você já era... Não, do- de era- 5ª a 8ª série, você Ah, tem tá. aula de no. teatro. Como é que é o nome disso? Tá no. Na grade. Na grade, tá Mas na posso falar grade. uma coisa? Eu acho que mudou muito essa coisa de ser só os excluídos vão pro Não, teatro. não é excluído, Eu mas acho que assim, quem agora afim tá. de Não, Agora fazer. eu acho que mais- tem isso dois- eu acho um- Acho que tem dois é tipos cool, de pessoas que cool. colocam no teatro. Tem aquela pessoa que ela sempre sonha em ser atriz, bailarina, atriz, dançarina, Ah. sabe? Era eu. E que Vamos chegar lá. não é você. Não, mas eu era essa assim, criança, O real. exemplo que eu vou dar,
que é aquela pessoa que, na verdade, ela quer ser famosa. Aham. Entendeu? tá. E não tem nada a ver ser famoso com ser do teatro. Do Sim. teatro é uma galera mais louca, uma galera mente aberta, uma galera que Mas que é quando a gente aberta diz pras os artes. excluídos, não quer dizer nada os excluídos, marginalizados. São os maluquinhos. Não, É são- provavelmente- São as pessoas que são abertas a São as pessoas mais interessantes. interessantes. São É mais provavelmente, interessantes, isso não tem dúvida. aquela a pessoa mais, sei lá, interessante, divertida, peculiar e tal, de um grupo. Você pega cada uma dessas pessoas de um grupo e faz um grupo É. dessas pessoas. É, Isso é muito doido. Não, mas tem muita... Quando você vai fazer um curso de teatro, tem muita gente ruim também. Tem, né? claro, Ah, sim. claro. Chata, assim. Agora, você imagina o grupo dessa pessoa, É. da onde essa pessoa veio. Eu sei que eu comecei a fazer parte de uma companhia teatral que me ajudou a construir uma identidade, assim, que a galera... Isso antes de fazer. Quer dizer, você já entrou fazendo Eu entrei teatro fazendo teatro como músico. como. Mas a gente fazia o processo todo junto, que era a Aham. companhia, então não dá Aham. tempo pra ninguém, todo mundo faz E tudo todo mundo junto, trabalha todo igual. mundo trabalha igual, todo mundo Mas já entrou igual. profissionalizando, não é o E o curso curto. depois pintou um trabalho no Teatro do Jockey que eu fui, que eu tava precisando ganhar um salário. E aí que fui trabalhar de som, e foi lá que, cara, eu me apaixonei mesmo, porque eu comecei a fazer muitas peças como técnico de som. E você tá dentro do Não, e teatro. você assiste montagem, todos os dias, você você sabe o que tá vê, acontecendo. Aí você vê um diretor bom, você vê um diretor ruim. Isso Aham. é muito enriquecedor. Ah. E aí, uma hora eu aceitei que Era teu lugar. era o meu lugar, assim. Eu já era meu lugar mesmo antes de ser ator, porque eu tinha essa trava. Eu não queria Sim. ser ator, eu queria ser Não queria músico. admitir. Eu não queria admitir. E uma das Ah. coisas mais difíceis é você. Você Aceitar. lidar com um tipo diferente de diretor. É, Aham. sim. Isso é muito. Mas, Nossa, rapidinho, louco. você fez algum curso de teatro depois do CAP, depois de já estar trabalhando? Tá? Porque Então, fica também meio quando eu tipo, comecei você já a tá tra- trabalhando na área, fica Não, meio, não. pra que que eu Quando eu vou fazer o comecei a curso? trabalhar, eu pensei, cara, agora eu preciso entender o que é esse ofício. Aí eu Aham. comecei a fazer cursos, comecei a ler. Eu lembro que até falei com você que eu pensei em fazer uma faculdade da De artes Unirio, eu cênicas, queria né? de arte cênica, e você falou que não precisava. Aí eu falei com a Karina, e a Karina falou, não, faço. Então, assim, é uma coisa que eu gostaria de talvez... Eu acho que, Fazer. eu acho Ah, que é você não muito... fez? Não fiz, Não mas eu fez. fiz cursos e eu já comecei trabalhando É. num já lugar entrou no que- Acho que você ia curtir fazer. eu curto fazer, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, assim. Ah. Tem um livro que é Manual Mínimo do Teatro, do Do Dário Dário Fo. Fo. Eu adoro É Dário Fo, ótimo, é maravilhoso. cara. É um livro para você entender realmente aquela história do teatro, porque tem muitas coisas que a galera não sabe. O pessoal pensa que teatro é uma galera em uma companhia que andava no caminhão, ia nas cidades, sem glamour. Tinha Não, esse era teatro muito popular, glamouroso. mas também tinha uma coisa muito... dos atores terem uma coisa importante. Ele conta nesse livro uma história que uma companhia saiu da França para ir para a Inglaterra e no meio foi sequestrada por uma galera que estava guerreando contra o Estado e, tipo, eles já tinham sequestrado uns políticos e os caras falaram, não, pode matar. Aí sequestraram a companhia de teatro, que era uma coisa importantíssima e aí os caras conseguiram fazer o que eles queriam, não sei porque já me fugiu da cabeça. Até mesmo o teatro grego, quando começou, a da mitologia, era quando o teatro grego começou. Dionísio foi o primeiro ator, né? Que o teatro grego começou. Eles eram. Thaís lembra. Tá vendo? Eu tava lá. Eu fui e Quando eu ele falou, tava. eu sou o ator. Eles eram como se fossem deuses. As pessoas realmente falavam, meu Deus, são semideuses, porque eles conseguem fazer outras pessoas. Hoje só o Cauã. Hoje só o Cauã, que é um deus. Mas era isso. Por isso que, durante muito tempo, essa marginalização dos atores do teatro é uma coisa assim, não vou dizer que é nova, mas é uma coisa de É um uma tempo pra leitura cá. errada. Uma Acho que é leitura uma errada. leitura errada do Ficou mais passado. famoso do que o. Eu acho que é uma no leitura passado errada do que tinha o essa- real. Esse glamour esse de lugar de você... semideus mesmo. de você mudar tipo, uma direção que o Estado tá tomando porque sequestraram uma companhia de teatro. Tipo, esses caras não podem morrer. Eu acho que, eu acho que a gente está vivendo um momento bem político desse mundo do teatro e bem... que as pessoas separam. Se você é muito de direita, você não... Tem uma questão com alguns atores, ou uma questão com... talvez Mas porque calma, os atores peraí. tenham essa coisa mais aberta de falar, E de também se quem é posicionar. muito de direita é um pouco anti-teatro, vai contra Total. tudo. Exatamente. É meio O ator contraditório que a é É pessoa contraditório, É Mário exatamente. Frias. E aí vai eles... trabalhar como? Porque E aí o cara eles vai contra mas aí tudo eles que tem lá. demonizam os atores, É. demonizam o Ah. teatro, demonizam... Mas é porque Sim. teatro sempre foi uma forma política de se comunicar, né? Totalmente. Ah. Tipo, nos momentos mais importantes, por exemplo, do nosso país, o
teatro foi o local de comunicação, mesmo sem a comunicação. Assim, às vezes as pessoas precisavam se comunicar. O palco era o palco da transformação. E às vezes as pessoas precisavam se comunicar, não podiam se comunicar porque eram censuradas, mas se comunicavam de uma forma que algumas entendiam. E aí isso dava um recado. Mas vamos voltar, a gente tá no a gente escapou pro Abriu. macro, vamos voltar vamos, pro desculpa. E só específico. falar também uma coisinha antes, que o teatro é um lugar muito de cura. A pessoa, às vezes, está numa depressão Sim. que não sabe o que quer. Aí eu falei, meu irmão, vai fazer uma aula de teatro. E ali ela descobre um negócio fantástico. Assim. Abre um que às canal. vezes nem precisa, nem que eu vá trabalhar com isso profissionalmente. É, mas exato. vai transformar a E vida. é uma coisa que eu acho que o teatro é muito sagrado, entendeu? É um tema que eu acho sagrado, porque ele é efêmero também, né? Tipo, Isso é muito doido. Porque apesar de existir há 10 mil anos teatro, por exemplo, hoje em dia você liga um Instagram, você vê uma história do Paulo Gustavo, você bota no Netflix, tem um filme do Paulo Gustavo, mas ninguém nunca mais vai ver uma peça do Paulo Gustavo. Era um Então- outro rolê de você ver um As programa. peças... Eu acredito que as pessoas já têm um número limitado Evaporam. de vezes que elas vão se apresentar. Na vida. Doideira. Entendeu? Mas vamos voltar aqui. Thaís, sua primeira aula de teatro, você lembra? Lembro. Não vale escola. Não, Que não é a era primeira escola. fora de escola. Sacanagem, não vai ler escola. Desculpa, Não, Bené. é porque eu... Se eu tivesse realmente- falado que não vale escola, o Bené não tinha nem vindo no podcast. Não, eu fiz aula de teatro fora da escola. O que rolou? Mas eu tenho talento também, né? As paradas que não ensino em cursinho. A piscadinha que é melhor. Eu era A exatamente piscadinha é ter sol. essa criança de eu quero ser famosa. Não, eu queria muito Aham. ser famosa a qualquer custo. E aí, minha mãe, muito consciente, graças Queria. a Deus. Que ainda quero, mas assim, mas eu ia ser uma ex de férias com ex, com certeza. Se minha mãe não fosse uma pessoa muito consciente, porque eu comecei a fazer. A minha primeira peça de teatro eu tinha 7 para 8, bem novinha. E minha mãe falou: não, se você quer fazer, vamos Tava entender. com essa blusa? Tava com essa blusa. Ela, Que antes era no ela meu pé, usa a agora mesma foi- numeração desde Não, 87. E aí, eu comecei a fazer... Eu fazia teatro... Eu ficava muito na biblioteca do meu condomínio. E a bibliotecária resolveu montar uma... Seu condomínio tinha uma biblioteca? Tinha. Aqui na Barra da Tijuca. E aí a... Nossa, Você Novinha, ninguém era essa visitava. garotinha Barra da Tijuca, né? Era, total. E aí, a gente fez um espetáculo pra todo mundo. Foi aquela coisa horrorosa, mas coisa mais linda. claro. E aí minha mãe... como a minha irmã também trabalha com música, minha irmã mais velha que eu, indicou a Cal. E aí eu comecei a fazer Cal com 8 anos. Uau! E aí- Novinha. Bem novinha. E aí, cara, eu me lembro muito da primeira vez que eu cheguei lá. Primeiro que foi muito difícil de chegar, porque a gente pegou 3 ônibus, porque da Barra pra Laranjeiras era muito Longe. difícil, muito, Uhum. muito longe. E eu me lembro muito das escadas, assim. A Cal é a casa de arte de Laranjeiras, tem uma escada muito gigantesca e um elevadorzinho muito do capengo pra você conseguir chegar lá em cima. E eu me lembro muito de falar: mãe, onde é que eu tô? Tipo, o que a gente tá fazendo? E aí, chega lá e ver essas pessoas que eu falei: meu Deus, eu me encontrei muito. Isso Mas- já com 8. Com 8. Mas um dos motivos pelo E a turma tinha 8 também? Tinha... Era da minha idade. É. Era uma vez por semana, Aham. bem pra teatro infantil mesmo. E eu É me lembro. bem a tua pegada, né? De dar aula. Pegada que você É. dava aula. Eu dou Você dá 2 aula. vezes por semana. E aí eu me lembro muito, tipo assim, o start que me deu pra poder estudar foi porque eu queria só ser famosa. Aí eu tentei ser Paquita e não consegui. Aí minha mãe falou assim: então vamos fazer o seguinte. Mas eu vou tentou pra Praga? Podia... Ia dar mais certo. Dengue! Aí o que aconteceu? Que volta. Muito legal. Aí o que aconteceu? Minha mãe me levou pra fazer uma figuração. E falou: você vai entender o que é. Você quer ser famosa, quer aparecer na televisão? Então vamos lá. E aí, eu me lembro... Essa cena é a Nossa. cena clássica da minha cabeça. A gente foi fazer uma figuração... Agora, uma novela de época. Então, assim... Você criança. Eu criança e a mãe adulta, as duas fazendo figuração, né? Aí, Tua mãe foi junto. foi. É, porque ela é Ela dessas. não foi acompanhar, falou, ela tu foi vai fazer sofrer, também. mas eu vou sofrer junto. E aí, a gente com uma roupa muito fedida. E assim, porque a gente tava no centro da cidade do Rio de Janeiro. Muito calor, na Globo, isso. E aí, eu me lembro de ver a Débora Duarte, que era a protagonista da novela na época, só de sutiã, no meio do centro do Rio de Janeiro. E É isso que eu quero pra minha passando um vida. perrengue. Aí minha mãe na hora falou: você tá vendo? Não é só glamour, é dedicação. Que legal, então, Na hora, eu comecei... E aí, na hora, essa cena nunca saiu da minha cabeça. Na hora, eu comecei a ver a Débora Duarte, enquanto ela se trocava, passando o texto. E ela ia virando a personagem. Aquilo fez assim na minha cabeça, ó. Vou! Eu vi a mágica Olha. acontecer, sabe? Aí dali eu falei: não, Então, vambora. E eu não esse parei mais foi o teu primeiro curso. Esse foi o meu primeiro curso. Aí eu não Muito parei mais de legal. estudar. Não parei mais de estudar, e aí fiquei fazendo cal até adolescente, aí foi procurando outros cursos, e indo, e aí foi embora. Ali foi a virada de chave de eu não ser uma ex-fazenda. Certeza, porque... Senão, porque eu queria Você ia muito ser tentar famosa. tudo pela fama. Minha mãe dizia: você pode ser famosa se você for assassinada,
Você pode ficar famosa. Ou se você assassinar alguém. Ou se você assassinar alguém, Aham. ou por que você quer ser famosa. Você tem que entender o porquê disso, Aham. sabe? É. Então, assim... E minha mãe é uma pessoa, assim, não é aquela sem estudo. Ela é uma pessoa sem estudo, assim. Ela é estudada da vida. Ela Sim. não tem... Ela tem Não, essa é noção- maravilhoso Esse isso que ela não é fez. acadêmica. Maravilhoso. Não é acadêmica, assim. Entendi. Ela tem É. essa noção mesmo da vida porque, cara, não é só isso. É. Tipo... E você, nesse dia, podia ter dito assim, não, eu quero ser quero ser famosa famosa, mesmo, é. vou pro É. Big Brother, Minha vou pra mãe, Fazenda, do jeito que e ela é isso ela aí. ia falar, então tá bom, então vamos lá, você vai ter que... Vou te dar uma E ela ia te ajudar pra Ela ia me fazer ajudar pra isso. fazer isso, com certeza. É bacana, muito legal. Eu entrei no tablado, acho que com 12 ou 13 anos, e acho que eu passei o primeiro ano inteiro sem falar nada, eu acho. Isso, jura? É. Eu Era o era... teu sonho, né? Você Não. só fazia o que você gosta. É porque, veja bem, eu era Veja uma bem, criança... Não, calma aí. Eu era uma criança bem hiperativa e tal. Acho que minha mãe me botou no teatro meio pra desafogar, né? Tipo, ao invés de ficar batendo pino nas paredes em casa, vai lá pro teatro. Mas é aquela coisa, você com 12, 13, chegar num ambiente que tem uma galera, as pessoas já se conheciam, acho que talvez fosse segundo ano de uma a galera galera. já terceiro- tava desde é. os 8. O Tablado tem uma- uma... Não, e o tablado tem uma parada que, assim, não é... As turmas são meio misturadas, né? Tipo, é meio pela faixa etária. É, até tal idade, depois acima de 18. Então, por exemplo, hoje eu dou aula. Minha turma é acima de 18. Eu posso ter gente de 18, de 19, gente de 40, 68. 50, 60. Eu fiz tablado com 18, a minha turma era bem misturada. Bem misturada. É e aí, legal isso também. isso eu gosto. quando você pega, sei lá, de 12 a 14, isso também acontece. Isso pode ser o suficiente pra você ficar meio, né? E foi o meu caso. Passei o primeiro ano bem tímido, assim, vendo os veteranos, né, fazendo os exercícios todos e tal, ali meio, caraca, com medo de cagar a cena, com medo de... E nunca vou esquecer, tipo, acho que foi no segundo ano que eu arrisquei falar uma piadinha, assim, senão todo mundo sentado em roda, aí eu falei uma besteira, todo mundo riu, eu falei... Gostei disso aí, hein? Que gostosinho! Aí isso mudou a chave, porque acho que eu já tava meio pensando em, não sei se eu quero continuar, que é aquela preguiça de adolescente de ficar indo pra uma parada depois da escola e tal. E aí isso mudou uma chave no terceiro ano fazendo o tablado, que eu entendi que sem as pessoas às vezes perceberem, tá todo mundo meio que na mesma situação. Você tá pensando na sua situação. Tipo, não conheço ninguém, tô num lugar onde não conheço ninguém. Ai, todo mundo se conhece. Mas, na verdade, ninguém conhece, Ninguém se conhece tá todo mundo... profundamente, é. E aí eu vi um pulo do gato e falei, opa, se eu começar a chegar falando com as pessoas, tá, eu vou montar essa turma do jeito que eu quiser. E aí eu comecei a modelar ali a parada e fazer um esquema que era o que eu queria que fizessem... comigo, se eu tivesse entrado, notei que tem alguém que tá tímido num canto, notei que tem alguém que acabou de entrar, vamos trazer pra dentro, vamos, qual é seu nome, não sei o que, arranjar um apelido e tal, agora fulano, não sei o que, e botar pra dentro da galera, fazer tipo uma panela que todo mundo entra, sabe? E, cara, que divertido que era aquilo. Não, é muito que bom. divertido que era. O teatro é muito encantador, né, cara? Pra você. E eu acho que tem uma coisa que é muito louco, que vem na gente, né? Porque, assim, eu fiquei pensando que você falou, como foi sua sensação do primeiro dia? Aham. E eu não me lembro de ter essa coisa de ficar tímida e não sei o quê. Porque e eu não sei da onde eu tirava isso, mas eu criava, acho que muita gente já fez isso, mas eu criava peças de teatro. Obrigava as pessoas a fazer, chamava os vizinhos. Eu lembro de uma que eu já até contei aqui, que a gente fez no prédio. E eu me lembro das coisas que eu fazia e eu não tinha acesso a pagava isso. com bicho? Não, e eu fiz coxia, eu fiz cenário, eu criei o doideira, né? texto. Tipo, da onde? Uma isso ancestralidade veio? maluca aí. Não, sabe? mas eu acho que também tem uma coisa do teatro, tem uma coisa que é muito da criança também, de brincar. Eu Não, mas eu percebi- levava muito a Não, sério. mas o que eu tô falando é o seguinte: quando eu comecei a fazer teatro, quer dizer, quando eu fiz teatro no colégio, apesar do Caruso não contar, era Apesar de não FRJ. valer. Era os meninos que estudavam na Unirio que estavam lá, então eram bons professores. Aham. Primeiro teve um toque, uma aula que ela falou: olha as pessoas na rua e vai imitando um jeito de andar, percebe? Legal. Isso, aquilo ficou em mim. Então eu sempre fui um cara que meio que imita bem as pessoas Aham. ali entre os amigos. E tem. Caralho, eu até me perdi o que eu tava falando, bicho. Não, Vai falando pensando aí. que o teatro tem Dessa uma coisa da criança. ancestralidade. Lembrei. Aí eu comecei a fazer, aí tipo, tinha as dinâmicas, as pecinhas, não sei o que e tal. Um belo dia eu tava lá no Leme, fui brincar num parquinho,
fiz um amiguinho, e o amiguinho começou a falar, não, vamos fazer o seguinte, nós somos 2 ninjas que vamos entrar ali, vamos invadir. E aí eu já fiquei olhando aquilo como se fosse, pô, a gente meio que tá brincando de teatro. Porque... Não de ninja. Não de ninja. A gente tá brincando de teatro. Eu falei, isso que você tá fazendo é uma coisa que é teatro, né? Então, hoje em dia, eu vejo muito meus filhos, eles vão brincar, o Guilherme, o Bento fala, eu sou o fulano, e faz, e tum, e luta. Imagina um cenário que, bem ou mal... É que eu acho que a vida dá uma endurecida, né? Dá, aí, a gente criança perde não tem isso. criança não tem essa dureza. Então, eu acho que o que tem de criança no teatro é de brincar. E não ter dureza com as coisas. Não, tipo, se transformar em E o prazer. adolescente tá naquele lugar em que ele ainda tem a vontade de brincar, mas não pode brincar. E aí o teatro acho que perdeu ali você não isso. tem... Isso é uma coisa que eu falo muito, inclusive. E isso carrega não também... é pra ter timidez. E é tão bom você ter isso. Isso carrega, acho, também para alguns outros aspectos da vida adulta também, que é de você... coisas que você não pode fazer na sociedade, você pode testar... testar as regrinhas da sociedade. Então, por exemplo, eu não posso chegar e virar médico. Mas no teatro, eu posso ser médico. testar, entendeu? Dar uma notícia pra alguém e tal, e experimentar essas coisas, experimentar, muito gostoso, né? E investigar e testar mesmo, ver se, tipo, o que seria a sensação disso? E o que é fundamental, o que é só tabu, o que sabe? Isso é bacana também, na minha dessa adolescência, investigação. Eu tive uma crisezinha, assim, como eu comecei a fazer curso muito nova, eu tive uma crisezinha, assim, de tipo... Crise de quê? De vou continuar no teatro ou não, porque eu tava começando a gostar dos meninos, aí as não, amigas... e você começou com uns 8, né? Na adolescência já tava um tempão fazendo. Eu fiquei uns 2 anos, assim, sem fazer aula, quando eu tinha de 15 pra 17, tipo, aos 14, não sei porquê. 15 pra 17? Não. Você pulou 16? Não, uns 2 anos. Ficou um tempo você fazer aula de matemática, inclusive. Eu falei que eu fiquei uns 2 anos. E aí, eu sem saber muito, assim, se eu queria voltar pro teatro ou não, porque tinha uns amigos que já estavam, tipo assim, querendo sair pra matineira, não sei o que lá. Aí tinha aquele dia de ir pro teatro. E teatro é dedicação. Desde novo é dedicação. Sim. Aí eu falava, mas será que eu vou pegar não sei quantos ônibus pra ir pra lá? Não sei o que. Eu falava, mas eu queria tanto sair. Você vai, tipo... será que... Eu entrei numa crisezinha, tipo, se eu queria continuar ali, me dedicando àquilo ali, porque é dedicação. Ou 100% na curtição da vida. Ou 100% na curtição da vida. Que é muito tentador. E também nesse lugar, tipo assim, um cidade. pouco social. Como o meu meio, onde eu morava, as pessoas não faziam cursos extras de arte nem nada, no máximo iam pro inglês, pro Brasas e voltavam pra casa, tinha esse lugar de eu ser diferente do negócio. E aí, quando você tá adolescente, você fica meio, será que eu quero ser diferente? Sabe? Eu fiquei com essa crise. Mas me dá maior orgulho ter uma galera do teatro. Né? Também, então. A galera do teatro. Tem a galera do teatro, é muito mais. Eu tive uma sensação muito consciente da galera do teatro, quando eu tava mais ou menos nessa idade aí, que eu tinha a escola, tinha a galera da escola, na galera da escola eu era bem um merda, assim, na galera da escola, a galera do teatro era divertido e tal, e eu saía ainda com a galera da escola e com a galera do teatro. E ali eu percebi qual galera que eu queria estar, porque assim, a galera da escola, a gente combinava de ir ver um filme tal e depois comer pizza na Domino's, na saída do filme tal. Era um programinha, caretinha fechadinho, Aí, bicho, se o filme não tava passando, ou se a pizzaria não tivesse aberta, acabou o programa. Todo mundo meio, o que a gente faz? Emburrado e não sei o quê, e não acontecia. E a galera do teatro, a gente não combinava nada, e saía pela rua, andando, e bicho, ia até às 6 horas da manhã, sem ter combinado de ver um filme, de comer uma pizza, era tipo, vamos entrar aqui, e cantando até sei lá que horas, e rindo pra cá. Então o programa, eu comecei a perceber que assim, o que fazia ser divertido não era o programa, não era o filme ou a pizza, se o filme era bom, o programa era bom. Era a galera. Com a galera certa, qualquer pizza fica boa, qualquer filme vira Oscar, entendeu? Eu dei sorte nesse... Porque até os meus amigos do colégio eram... Eram maneiros. Eram maneiros. Eu já tive... No terceiro ano, no segundo grau, segundo grau da nossa época, né? O colégio inteiro, tipo, uma turma de um bando de adulto quase, assim, tipo, no já 18 anos, 19 anos, entre 17 para 19. A gente pegou o colégio inteiro e fez uma fila, um atrás do outro, assim, gente que já transava e já dirigia e, se duvidar, já tinha filho. E era todo mundo brincando de Petrolina e Juazeiro.
E eu nunca mais esqueci isso Não na minha peguei a vida. referência, não. É uma brincadeira, a Gláucia me ensinou. Você faz uma linha no chão, e aí um lado é Petrolina, outro lado é Juazeiro. Porrada, Petrolina com E aí Juazeiro. era... Meu pai de Petrolina, minha mãe de Juazeiro. Juazeiro, Petrolina e tudo que você... É tipo um vivo morto, Sim. só que com Juazeiro e Petrolina. E aí era o colégio inteiro brincando disso. Aí quando E aí você fala, vê você tem que abaixar, tem que levantar? Não, tipo isso? não, tem que ir pula pro de um lado. lado pro outro, Ah, tá. entendeu? E aí eu via o colégio inteiro. E eu acho que isso tem um pouco da coisa da arte, Aham. Sim. dessa Você tinha uma escola disponibilidade, toda disponibilidade. de artistas. E eu vi muita gente ali que Mas não é comum. amaria fazer teatro. Não é comum isso. Não, é zero comum. É. E uma galera que amaria fazer teatro, entendeu? É porque eu dei sorte com os meus amigos Eu também dei que sorte. iam pra caralho. na onda e a gente fazia isso, sabe? A galera do Isso era colégio muito é legal. muito amiga até hoje, mas a galera era toda mais voltada à música. Uhum. E então, aham. muitos do colégio foram pro teatro também, que é essa coisa das artes e tal. E aí, a galera do teatro meio que se fundia com a galera da música, do colégio e tal. Mas a galera do teatro é É outra diferente. parada. E A galera do teatro é conforme eu fui diferente. ficando adulta, como eu já estudava desde muito nova, tinha uma coisa de uma parada também que eu já sabia que aquilo era minha profissão, entendeu? Então, teve uma Você hora levava assim, mais que a eu levava sério. muito a sério. Tipo, eu tinha isso de estar com a galera zoeira, nananã, mas eu tinha... Porque não era fácil pagar o curso que eu pagava. Aham. Eu comecei a trabalhar com 16 anos em loja pra poder pagar as paradas que eu queria fazer. Então, assim, era do meu bolso que saía. Tipo, Uhum. eu trabalhava, estudava. Era muito difícil. Então, quando eu tava ali, eu levava muito a sério. E aí é isso, você já E sabia aí que tem era aquela profissão. galera que tá lá de turista, que às vezes... Não, tem aquela senhora de 65 anos que, tipo assim, que acabou de aposentar e vai lá pra poder ficar de boa. E Pra tá tudo curtir. certo, tem que É. fazer É. mesmo. Só que aí é isso. Aí eu batia um pouco com esse lugar de já sabia o que eu queria fazer, então aquilo acabava virando também um lugar de já tá fazendo teste, já tá tentando coisas e você já tá lidando com a vida adulta. Esse é um pouquinho da minha crítica pra ator Ator mirim, né? ator mirim. É difícil mesmo. Criança que... É uma adultização também, né? É. Que nem Aham. o tema que tá quente. Porque as crianças, elas começam a fazer teste, a fazer um trabalho, aí daqui a pouco tá ganhando mais que o pai, e aí E o pai larga o trabalho pra virar um agente do filho. Aprendem rapidamente a ouvir um não potente, Ouvir um não um não potente, que um muda a sua fora. vida. Porque Não, quando você é criança, o não muda tanto a sua vida. Mas o Posso não, fazer isso? Não. Agora, você não passou num teste, Você é não uma coisa foi muito escolhida. importante. Mas eu acho que às Rejeição, vezes é pior é difícil. ser escolhido no teste, porque a Ah. criança, ela entra pra um projeto que é um projeto de adultos, que é um projeto que tem pessoas que estão ali 20, E que ela 30 não anos pode na virar e falar, profissão. não quero mais. E não isso aí começa a achar, cara, eu sou uma estrela. Eu Aham. tenho 8 anos, estou fazendo É, um tem filme. que Aí ter- vai, destrata um produtor, destrata uma menina do Tem Kane. que ter uma e você fala base também- vai muito criando um boa. monstro. E tem tá, que ter uma base muito boa. é um ser humaninho em formação e ele tá vendo bons exemplos e péssimos exemplos. Mas talvez ele esteja num momento ou numa situação que ele não sabe discernir qual que é o bom e qual que é o mal. Então vê o outro ator, que é um ator estabelecido e tratando meio blasé o cara, o assistente de direção, e aí acha Ele que é pensa, assim pô, que... assim que eu vou ser. É assim que é, que tem É que ser. verdade. Não, eu penso que é assim que se faz. É assim né? que é. Mas ao mesmo tempo, como adulta, eu posso dizer que graças ao teatro eu sou realmente uma pessoa muito mais livre. Sempre fui desde muito nova. Livre que eu digo assim, de pensamento, de parar e ouvir opiniões que eu não sei, de aprender, de ter opiniões, de ir atrás, tá ligado? E agora a gente acabou falando muito de teatro como curso, mas de teatro agora trabalhando com teatro e tal. Vocês lembram aí a primeira vez de receber uma plateia, aplauso de plateia, tipo teatrão, cheião e tal, ou aquele cagaço de entrar em cena ouvindo burburinho de... Isso de é maravilhoso, isso é muito Nossa, gostoso. isso é muito cara. gostoso. O primeiro Essa é teatro minha que eu parte. fiz peça não existe mais. Me deu uma tristeza, Qual até foi? chorei. Que foi o Teatro da Gama Filho. Ah. O Vila Lobos também, vi muita Ai, peça ai, ali. lindíssimo, Vila Lobos. Demoliram, tinha tanta vontade de voltar nesse teatro. Cara, eu tinha essa memória das peças de fim de ano de curso, né? Que sempre tinham e eram bem montadas. Mas eu me lembro, tem uma sensação que eu tive que eu nunca esqueci. E eu agradeço muito por sempre lembrar dessa sensação. Porque a gente vai fazendo muito, já perdendo um pouco. Aham. Eu me lembro, eu fazia a peça que me jogou, assim, pro mundo, que era mais importante pra mim. Mais importante não, mas muito importante. E eu me lembro de estar no Casa Grande e eu entrava da plateia e eu via aquele teatro gigantesco, lotado. Eu falei, caralho. Ah, Isso já E é eu um ia entrar teatro em cena. profissional, aquilo né? pulsa, Não, né? era, sabe, e aí eu lembro daquele pulsar, assim, eu falei,
caralho. Tipo assim, eu perdi a deixa, tá ligado? De entrar, porque eu fiquei muito naquele momento e eu tento sempre relembrar daquilo, mesmo quando a gente vai entrar, por exemplo, na Casa da Comédia, que tem... E No essa tablado. renovação é muito boa. Essa renovação é muito boa. Eu tive com 41 anos. 40 anos eu tive a sensação. Quando você deixa de sensação... sentir isso, tá errado. Não, eu, por exemplo, eu não fazia. Eu entrei agora no stand-up há pouco tempo, né? E aí eu é muito bom, mas eu já fiz muitas peças com a gente fez peça para 3 mil pessoas. Sim. Já é um negócio gigante. Agora, no stand-up, eu tava no show da Bruna, né? Da Bruna Luiz. E aí era num teatro que era um paredão de gente, assim. Uau! Era muita gente, não sei, 1.000 e poucas pessoas. E pra gente faz teatro... Mas com uma sensação de retorno muito... Porque pra gente faz teatro também, o stand-up, ele te desnuda. É total! E aí eu falei, caramba, quanto tempo que eu não sinto... Divertido. É uma divertido outra isso. sensação. Sim. É uma outra sensação. Você tá exposto pra caramba, é você sozinho. Eu tenho 2 sensações diferentes Mas do teatro tipo, do sou stand-up. eu aqui falando com essas pessoas. Sem Cara, figurino, sem a deixa, sem Eu tô sempre tremendo, sempre vou dar uma cagada, porque... Eu adoro, cara. Com a gente no 4K, pra mim é uma dificuldade que, assim, eu me sinto com aquela criança lá na cal. Isso é muito maneiro. Eu quando mudei sério. a minha cabeça pra... Cara, eu sou um ator. Tipo, foi uma... Vai escrever isso quando você vai entrar no hotel. Exatamente. Vai Foi uma passar no coisa muito cartório. grande. Profissão, atriz. E eu lembro, a primeira vez que quando eu comecei a me envolver em teatro, eu lembro que foi o Vicente, um amigo meu que estudava comigo no CAP, ele já tinha tocado, tinha banda junto, e eu tava numa época muito focada na minha carreira de músico. Então eu tocava no baile, sabe? Eu fazia gravação, eu era um músico que trabalhava, já tinha ordem dos músicos desde novinho e tal. E ele me ligou e falou, pô, tu não quer tocar numa peça? A primeira coisa que eu perguntei assim, e aí, mas vai ter cachê? Aí ele falou, claro. E, cara, eu nunca ganhei R$1 com essa peça. Que é a peça Mundo Grampeado, mas ela me trouxe tantas Grampearam coisas. teu dinheiro também. Não. Era uma peça que era peça de companhia, de um cara que fez direção teatral na FRJ, escreveu um texto, juntou um bando de maluco, e a gente compunha as músicas juntos. E ali, assim, eu nunca ganhei. Eu fiz essa peça quase 8 anos. E a gente sempre voltava pra uma nova temporada, mudava um pouquinho a galera. Agora vai ter grana. Sempre Nessa tinha isso, agora vai ter temporada. grana. Mas aí que a gente vê assim, que às vezes a gente acha que quando a gente tá sufocado na rotina, correndo atrás de dinheiro, não percebe as coisas incríveis que acontecem, que não estão nesse lugar do mundo do dinheiro. Que é essa galera toda que eu conheci no teatro, que me levou a ir trabalhar no teatro, depois que me levou a virar o ator foda que eu sou hoje, né, cara? Cara, e tem um barato Humilde também. demais. Eu acho que, saindo um pouco de fazer, eu assisto muito teatro, eu gosto muito de ir ao teatro. Cara, virou um barato muito novo, assim, porque eu vejo poucas pessoas ao vivo. E hoje em dia, sendo uma pessoa que gosta de internet, trabalha com isso, parar numa caixa pra assistir uma pessoa ali, que pode acontecer qualquer coisa, virou uma parada mais diferente do que era quando eu assistia antigamente, E sabe? parece que é um ciclo que tá voltando, porque agora os cinemas, já tem cinema que a cadeira treme, que a sala fica gelada. Querendo que joga teatralizar o filme. Aí daqui a pouco é 3D. Aí daqui a pouco 4D, na verdade, é uma peça de teatro. Peça de teatro. Voltou Assim que ao eles ciclo. descobrirem como trazer o Robert De Niro pra fazer ali na frente. Se a gente não precisa Fez o ciclo completo. Mas virou muito barato, assim, tipo... E Total. tem uma coisa que um dramaturgo argentino fala que, assim, é o único momento que o público e o artista estão morrendo juntos. Que é o Público e teatro. artistas estão morrendo juntos. porque aquela história começa e morre, né? Não, porque assim, tá todo mundo no mesmo lugar. Vivendo o mesmo Tipo, lugar. o artista tá ali, o público tá ali, e eles estão juntos naquele E momento. quando ele sair, vai deixar de ser público, vai passar a ser... Você vai ser outro Aí público. cada um morre separado. Entendi. mas vocês estavam falando do momento do teatro, uma coisa que eu sempre lembro também, voltando no tablado, né, que é minha casa, era o momento, porque hoje em dia isso já é mais comum, mas antes era raro, era só quando tinha peça, era a hora que eles ligavam o ar-condicionado. Porque você não ligava o ar-condicionado pra nada. Aí, bicho, você chegava naquele teatro e aí você ouvia aquele barulho... Você já sabia que, meu irmão, Ia ter peça. o bicho vai pegar. Era todo mundo mais atento, as pessoas falando. Você já pegou isso aqui? Aí já tinha aí o sinal. Nossa, o sinal. Eu queria contar uma história pra vocês que eu conto em aula, mas queria compartilhar. Eu acho que eu nunca contei Fala, tio. publicamente.
bem relacionado aí, sobre teatro e um pouco esbarra aí em coisas que a gente veio falando, né? De quando eu entendi a importância que o teatro tinha na minha vida e na vida das pessoas. Foi um momento de epifania que eu tive. Que eu substituía o Eric Johnson. Eu substituía o Eric Johnson numa peça que ele fazia há 12 anos na época. Tinha que fazer uma pintazinha? Não tinha. Ah, tá. E, inclusive, isso era uma das paradas que me deixava nervoso. Porque, assim, a peça era Aluga Seu Namorado. O Eric Johnson já fazia 12 anos e, cara, e era um espetáculo. E a pessoa vai pra ver o Eric Johnson. Pra ver o Eric Johnson. Então, quando me chamaram... Qual que é esse maluco aí, mané? Exato. Quando me chamaram, falaram assim, cara, tem 10 dias pra você pegar, você acha que você pega? Deixa eu ver o texto aqui. Vi o texto, falei, acho que dá pra pegar. Beleza, topei. Essas coisas, essas idiotices que eu faço e continuo fazendo, não aprendo. Eu topei sem ter visto a peça. Aí, quando eu fui assistir a peça... Se eu tivesse assistido antes, eu nunca tinha topado, porque a peça era o show do Eric Johnson. Tinha 2 horas a mais de imitação e o caramba e tal, e eu não ia fazer isso, ia só seguir a peça. Isso tudo só pra dizer que, assim, eu substituí, entrei no lugar do Eric Johnson, eu entrava todo dia em cena com o cu na mão, achando que era hoje o dia que alguém ia, tipo, tirar um sapato. Cadê o Eric Johnson? Tira esse cara daí. Queremos o Eric. Até só de vocês brincarem já me dá um gatilho aqui. Tu viu que eu não brinquei, né, irmão? Obrigado. E aí, sempre nessa tensão, era no Teatro dos Grandes Atores, e ao mesmo tempo, até esse momento, eu acho, eu já devia estar com o quê? 20 e poucos, 24 e tal, já tava trabalhando, mas tinha essa coisa da efemeridade do teatro que me dava... eu, diferente dos meus colegas que no colégio, sei lá, foram fazer engenharia, foram fazer direito e tal, que eram profissões que exerciam uma função concreta na sociedade, tipo um engenheiro, tem uma ponte. O trabalho dele é uma ponte, tá lá, é um prédio, é concretar que isso aqui fui eu que fiz, tá ali físico e tal, né? O teatro, tipo, terminou o meu trabalho... Não tem não tem nada palpável. Tem o texto. É o sombra de uma risada e tal, mas assim, ali mesmo não tem. E funções claras na sociedade. O médico tá ali pra cuidar da nossa saúde, o advogado tá ali pra defender os nossos direitos, o bombeiro, o policial pra proteger e tal. E o ator, especialmente o ator de comédia, tava num lugar meio que eu não sabia qual era. E aí tinha aquela vergonhinhazinha de escrever e dizer ator. E aí fazendo o Aluga Seu Namorado, no auge dessa minha insegurança, onde eu cheguei lá no Teatro dos Grandes Atores e fui entrar pela frente do teatro, passei pela fila, já tinha uma fila formada, o espetáculo, porra, era um puta de um sucesso, então as pessoas iam pelo nome do espetáculo mesmo. E aí um dia eu tô andando ali na fila, uma senhora, que eu nunca vi na vida, né, tipo, a senhora na fila vira pra mim e fala, vem aqui te vem. E aí aquilo me deixou apavorado, porque eu fiquei pensando, caralho, não conheço a senhora. Se eu mandar mal pra caralho, eu não posso virar pra senhora e falar, senhora, volta na semana que eu não sei nem aonde eu vou encontrar essa senhora. E aí entrei numa piração pensando, cara, e essa senhora? Ela não foi sozinha. Tinha uma galerinha, uma senhorinha junto com ela. Fez a peça pra agradar a senhora. Não, e aí eu fui entendendo que assim, a plateia era composta de pessoas que nem aquela senhora, que foram lá assistir, foram lá se divertir, e no caso daquela senhora específica, eu fiquei pensando, cara, ela provavelmente escolheu aquela peça, ela convenceu as amigas, falou, não, quero ir, esse cara, não, achei ele engraçado, quero ir, não sei o que, né? As amigas falaram, não vamos no cinema, vamos só tomar um chopp, a senhoria foi embora falando assim, menina, Lúcio Mauro Filho mandou bem a beça. Falando bem a beça. E aí eu fiquei com essa sensação de, tipo, cara, eu estou segurando o sábado dessa senhora de refém. Porque se eu cago a apresentação, caguei o sábado dessa senhora. Não, porque uma peça ruim também é muito legal. Não, a gente sai depois e fala, caralho, pra gente. Nossa, mas aquela senhora caretinha, que sabe, que ia ser... Sim, aquilo é importante pra ela. E eu fiquei com a sensação de que se a peça fosse ruim, ela ia perder o direito entre as amigas, de escolher o programa, sacou? Caralho, você psicologizou demais. Eu entrei numa tipo de que... realmente confundiu. Na próxima vez que a Nora fosse falar, vamos naquele show, falar, não, que a gente foi ver a peça daquele menino e a peça era uma merda, você não escolhe porra nenhuma. Eu entrei assim... Com essa energia. Mas essa senhora mexeu com a sua vida, mas isso eu tenho muito de... Essas pessoas, depois que a
plateia tá lá, fala, cara, essas pessoas escolheram estar aqui no final Exatamente. de semana. Isso é muito legal. Não, e Isso aí, é muito legal. eu entendi, por causa dessa senhora, o lugar da nossa função ali, a função do nosso ofício. do nosso ofício na sociedade, que não é nenhuma engrenagem clara, que nem essas outras que eu prédio. citei, né, advogado, não sei o quê, mas é o óleo que faz essa engrenagem girar. Porque se você tira o entretenimento de um modo geral, Acabou. os advogados, os médicos vão ter que trabalhar de segunda a segunda. E ninguém aguenta trabalhar a vida toda sem parar, sem tomar um chopinho, sem ir à praia, sem ir ao teatro. É uma das coisas que a gente pode fazer. É o que faz com que as pessoas queiram voltar depois na segunda-feira, reenergizadas, para exercer a função delas. Assunto pra... E pra voltar a advogar, voltar a proteger, voltar a curar, voltar. Então, esse óleo é fundamental para manter a sociedade rodando e Ou funcionando. seja, senhora, você foi tão importante na vida de Que Caruso. você nem... Aliás, se você tá assistindo, manda um bota alô. aí, sou a senhora E aí, da bicho, quando peça. você entende isso, aí é essa dedicação que faz com que você perca casamento, que você vai, tipo, perde churrasco, chamou pra fazer. vai Não, Nossa, porque que eu já Não, você perdi de perde casamento evento. da irmã. Eu perdi com minha irmã. Cara, que você essa é a sabe? vida. Que perde o pai vai fazer a peça. Eu já Exatamente. aconteceu isso. São Eu várias enterrei minha coisas. avó e fui fazer E, peça. e, Aconteceu com meu avô. e às vezes a gente fica pensando depois, que a galera do teatro faz a peça, depois vai falar sobre a peça, sobre as coisas, mas tem um negócio que já ficou. Ela já foi. A peça que a gente faz, ela já aconteceu. Então, toda peça é meio que única, né? Porque por mais Claro, que esteja o mesmo cada texto, apresentação. cada apresentação é única. É. E ela só acontece uma única vez, e só pra aquela galera que tá lá. E é Por muito isso que bonito eu- isso, acho que é a forma mais clara Eu e acho- material de entender o momento presente. E eu sou contra filmar teatro. Ih, Porque filmar o teatro sempre fica uma merda. cara. Assim, meio Se escroto. assistir o Quem teatro em assiste uma vídeo não é a peça- mesma coisa. Gente, como é o dia Só nacional uma ou lembrança. internacional do teatro? Nacional. Nacional do Teatro, cara, tem muita coisa boa em cartaz, gente. No É isso Rio, aí. em São Paulo, pelo Mas Brasil vamos procurar todo. também as coisas ruins. É, eu acho que... Não vamos excluir ninguém. Você que tá vendo, que gosta de internet, tá assistindo esse podcast, vendo, ouvindo, o que for, cara, é um barato diferente ir pro teatro. É Você isso vai ver aí. uma pessoa ao vivo. Isso é muito doido. Hoje Inclusive- isso é diferentaço. Estamos sacou? estourando o tempo, eu tenho peça hoje, gente. Então, a gente tem que apresentar. Bora. Então é isso, galera. Deixa aí os seus aplausos pra gente aí nos comentários, tá? Clap, 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 clap. Viva o teatro! Teatro! Teatro!